Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio que cá entre nós, entre negócios, empreendedorismo. Logicamente, o que eu mais gosto é falar sobre marketing, né? E hoje vai falar sobre o quê? Sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Então, hoje encaixou o tema inteiro dentro do propósito do podcast. Eu achei que você ia falar que a gente ia falar de TechPix. Não, TechPix você já tinha falado. Eu ia falar daquele outro lá, que se eu falar eu vou errar o nome. Eu não vou falar. E o Gurteira Top E Term. esse aí eu vou errar. Depois, assim, vou colocar na descrição aqui o linkzinho. Brincadeira, não vou colocar não. É isso? É isso. Vamos começar agradecendo aos nossos apoiadores. Muito obrigado, Vilambier, Estamos aqui mais uma vez degustando sua maravilhosa cerveja. Sem a boca não, isso fica seca, né? Fica gostosinho. Vocês jogaram o Danilo no melhor lado dele, Obrigado, que é viu? o lado cervejeiro. Então, muito obrigada. Cupom da Linderme, Tá o ativo, Acordo hein? 30, tá ativo. Então, para você comprar em todo o site da Linderme com 30% de desconto, usa o cupom O Acordo 30, tá bem? Até dia 15 de outubro tá ativo esse cupom. Ah, então, outubro? Outubro, já aumentei mais um pouquinho. Não é mais só Não, setembro? eu tô quase sócio da Linderme agora, eu tô cotista lá, eu tô começando... Deixa o pessoal da Linderme saber disso. Não, ele vai adorar. Vai Ele chegar vai mandar o boleto. Era o que eu ia falar, ele ia compartilhar com você os boletos. Viu, pessoal da Linderme? Manda boleto pra ele. Manda pra mim, eu vou pagar esse boleto aí. Bom, é isto? É isso. Todos os recados? Todos os recados foram dados. Não foram, não. Se você chegou até nós, pela nossa convidada de hoje, seja muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o like neste episódio, tá bom? E bora desmistificar muita coisa a respeito de marketing. Falar como você pode melhorar as suas vendas através da rede social, o poder que ela tem, como anda o engajamento, como é que você pode fazer para ativar suas vendas. Bora usar todas as redes sociais que a gente tem aí disponível. Exatamente. E se você é da base da convidada, deixa aquele recadinho pra ela nos comentários que ela vai adorar ver depois. É isso? É isso. Bora? Quem tá com a gente aqui hoje, meu amor? Paulo Araújo, muito obrigado por ter vindo de Campinas para estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra falar. Trabalho com isso, amo falar sobre marketing, sobre negócio e empreendedorismo. Bom. E vamos, pro nosso bate-papo. Isso é bom, hein? São inúmeras empresas que você já ajudou a alavancar com Sim. estratégias, posicionamento Sim. no digital. Hoje, o mais gostoso é isso, né? Eu vou estar conversando de igual para igual na questão de vivências. Sim. Qual é a maior dificuldade hoje dos seus clientes que eles comentam com você? Em forma geral, acho que o imediatismo. Todo mundo que procura, porque eu falo que a grande maioria das empresas hoje ainda procura uma agência, ou procura alguém para trabalhar no marketing, pensando que amanhã vai ter resultados. Hoje, por mais que a gente tenha muita informação, tem vídeos, mas ainda tem aquele público, tem aquelas pessoas que elas não entendem a importância do marketing. Então, quando a gente pega, eu falo que a gente treina antes de ter o cliente. Por quê? Porque ele precisa entender como é o mercado, ele precisa entender como funciona, o que existe. Porque muitas vezes ele chega porque ele escutou o vizinho que falou que existe isso, que existe aquilo, mas o vizinho não tem nenhuma informação, não sabe nada sobre isso. Então, assim, tá vendo aquele grande place ali? Ele tá faturando 1 milhão, eu quero faturar também. Mas para ele faturar aquele 1 milhão, foi um caminho muito árduo, foi muita coisa, muitos erros, muitos tropeços até ele acertar. Então, assim, hoje eu vejo que por mais que tenha informação, as pessoas, elas não procuram estudar, não procuram entender. Elas simplesmente jogam na mão de uma outra pessoa como se a responsabilidade fosse da outra pessoa. De quem a gente que tá fazendo. A gente apoia muito com isso, porque o que você falou do imediatismo é sensacional. Porque a pessoa, ela chega com a gente, vai contratar pra gente gerenciar uma rede social, vai contratar pra fazer uma campanha de marketing, ou pra gente gerenciar influencers para aquele produto ou pra aquela marca específica. Primeira pessoa pergunta, quantas curtidas eu vou ter? Quantas vendas eu vou ter? Gente, não é bem assim. Você que tá aqui, a gente tá aqui há 2 anos fazendo o podcast. Se alguém tá te dando garantia, abre o olho. Abre o olho. A gente tá aqui há 2 anos com o Acordo no YouTube, né? Com o nosso canal.
Vamos chegar a 5 mil inscritos, tá? Tem episódio que a gente tem 200 visualizações, tem episódio que tem 2 mil, tem episódio que tem 700, 300. Então, assim, não é garantia de nada. Então, as pessoas, elas têm que entender isso. É um trabalho que vem bem lá de trás. Sim. Isso que você falou, Paula, é legal a gente bater bem em cima disso para quem quer contratar um social media, quem quer contratar um gestor. Gente, é um trabalho de formiguinha, ele começa devagarzinho. Principalmente, às vezes, a gente pega a base ruim, gente com Instagram com comprado, gente com Instagram com sorteio, com bases horríveis que não tem engajamento. Como que a gente faz pra fazer a pessoa voltar a ter engajamento? Então, o que você falou é a real, o imediatismo. Primeira coisa, eu acho que para nossa profissão deveria ter alguma validação. Sim. Independente de ser graduado ou ter algum curso. A comparação que eu vou fazer não é bem essa, mas mais próximo a isso. Para você poder vender algum imóvel, você tem que ter o Cresce. Sim. Certo? Tá certo que aí tem os entraves da pessoa ser desenrolada, se faz o digital ou não, mas para ela, de fato, conseguir vender para você, ela tem que ter o Cresce. Então, para o nosso trabalho, principalmente hoje em dia, que agora todo mundo faz marketing, qualquer, né? A pessoa se, tipo, comprou um curso, leu um e-book e fala assim, vou fazer isso como ganha-pão, vou fazer marketing para as pessoas. Exatamente. Aí bagunça o nosso mercado. De certa forma, bagunça pro lado bom e pro lado ruim. O lado bom é as pessoas com o qual querem pagar pouco, pagar barato, não tá ali alinhado com quem sabe o que está fazendo. Concorda comigo? Concordo. Outra coisa, fora esse imediatismo, as pessoas, elas comparam a gente como academia. Você foi, pagou o anual lá, pronto, você já vai estar fazendo academia, você vai sair sarado, vai estar lá maravilhoso. Não precisa fazer dieta, não precisa fazer nada. Precisa fazer a sua parte. E com a gente é depositado a mesma coisa. Paguei o profissional de marketing, pronto, agora ele vai fazer tudo. Não, a gente fica precisando da reciprocidade do nosso cliente. Porque às vezes o que a gente compra na primeira reunião, na segunda, para alinhar a questão de expectativa e desenrolar o trabalho, ele fala que vai fazer. E não faz a parte dele. E não cumpre o prazo, e não dá um feedback, não sobe um drive com fotos para nós. Ele não desenvolve um checklist de stories que você passou para ele. Ele fala que vai fazer um tráfego pago e minimamente vai contribuir com aquele valor, só que ele teve um imprevisto que bateu o carro e aquele mês ele não vai conseguir atribuir a campanha de tráfego pago. Sim. Aí, o nosso trabalho de marketing, ele não é bom. Comenta aqui embaixo depois quantas vezes você escutou o seu gestor, o seu social media ou alguma coisa. Mas antes de tudo, que a gente é acelerado, né? Quem é marqueteiro é acelerado. Você viu que a gente foi do 0 ao 100, né? Muito rápido. Conta um pouquinho da sua jornada empreendedora. Quem é a Paula? Da onde a Paula veio? Um pouquinho da sua história, só pra agora a gente enchar e o que continuar. Faz? Onde mora? Do que se alimenta? Hoje, no Acordo Podcast. Então, eu sou mineira. Eu vim do norte de Minas, numa cidade chamada Januária, ribeirinha do Rio São Francisco. Todo mundo fala que eu não sou mineira, porque mineiro é muito sossegado, eu sou 220, então assim, eu vim pra Campinas em 2010, tentar a sorte, uma menina que saiu com dinheiro só da passagem de vida, não tinha esperança de voltar. Por que Campinas? Porque minha irmã fazia faculdade lá. Então, eram, assim, de toda a região, era a região mais próxima, assim, que alguém já foi, dá pra ir. Então, assim, eu terminei minha faculdade, eu sou programadora de profissão, não atuo, nunca atuei, pra falar a verdade, assim. Então, sou programadora de formação e vim para Campinas fazer uma pós-graduação. Então, comecei minha pós-graduação. Aí, me despertou uma coisa que eu já tinha. Eu sempre fui instrutora dentro da faculdade. Então, eu ensinava, gostava muito de matemática. Então, eu sempre ensinava. Quando eu cheguei em Campinas, eu tive a oportunidade de dar aula. Então, eu aproveitei, recém-formada, toda doida para trabalhar. Então, eu comecei a dar aula para cursos técnicos em informática. Então, eu dava cursos voltados para hardware, alguma parte de desenvolvimento, mas como professora. Então, eu fiquei durante 2 anos, fui coordenadora. E aí, depois, eu acabei saindo
de lá e comecei eu falo que foi uma jornada que Deus falou, é pra você ir. Eu fui fazer uma entrevista um certo dia, e aí eu a única que não tinha experiência em marketing, mas eu mandei meu currículo e fui chamada. Vamos ver o que dá. Só tinha feito um curso que era do Adolfo, que era os 8 Ps. Adolfo, esse... Conrado. Conrado. Adolfo. Foi o único curso que eu fiz. E cheguei lá, Sei tudo. Não, cheguei lá, tipo, ele me perguntou algumas coisas, tinha no curso, eu fui respondendo. As outras pessoas tinham faculdade, já tinham trabalhado. E nisso, terminou, ele falou assim, você me aguarda? Bom, falei, ou vai ser pra falar assim, olha, infelizmente você não tem, né? Aí ele falou assim, onde você mora? Explica onde é que eu morava, eu vou te levar que eu quero conversar mais um pouco com você. Tá bom, me levou. Aí ele... Amanhã você começa às 8? Eu, oi? Oi? Como assim? Ele, olha, eu tenho um departamento, ele não tinha um departamento de marketing, eu quero que monte o departamento de marketing e eu quero o e-commerce. Eu falei, gente, mas eu não sei nem o que é marketing, mas tudo bem. Eu falei, vamos que vamos. Aí eu falei pra ele, eu não sei, mas tô disposta a aprender. E nisso eu fiquei 3 anos com ele. Fiquei 3 anos, eu acho que foi a minha era da vida, assim, foi dos 22, 23 anos até os 26, então, assim, foi onde eu cresci, amadureci. Ele era um senhor, então, assim, ele era... Eu morava sozinha, minha irmã fazia, mas a gente não morava junto, eu morava sozinha, então, assim, era um pai, então, toda vez que eu tinha uma dor, que eu tinha um problema, eu corria no... Então, assim, ele foi, além de um grande chefe, de um grande líder, ele foi muito uma pessoa que me acolheu. E aí, voltando de férias, implementei e-commerce, fiz departamento, eu já estava com 5 pessoas trabalhando no departamento, então assim... Aí, voltando de férias, ele falou para mim, bem assim, seus sonhos terminam... O seu trabalho aqui na empresa terminam agora, sabe por quê? Porque você é muito maior do que aqui. Aí eu fiquei, velho, ele tá mandando embora, e agora? Como assim? E nisso eu já tinha alguns projetos paralelos da agência. Minha agência que a gente não gosta de escutar, né? Mas é o não necessário que a gente não gosta de escutar. Não, ele tá me mandando embora. Não, ele tá fazendo com que você cresça. Isso. Que é o medo que a gente tem sempre, né? E assim, aí eu já tinha agência paralela, junto, trabalhava... várias jornadas. Ele falou, não, você já fez o que você podia. Tanto que eu estava no ano da festa de 30 anos de empresa, então eu que montei, eu e os filhos dele montamos toda aí a festa, eu estava toda animada, a festa. Ele falou, eu só queria te pedir um favor, eu queria que você ficasse até a festa, porque eu sei que tá tudo na sua cabeça. Tudo na sua cabeça. Aí eu fiquei. E nisso eu fiquei pensando, falei, nossa, você me mandou embora? Como assim? Eu só tenho até abril pra eu ficar aqui e tal. E aí eu fui, sabe, entendendo. Aí ele me chamava, ele falava assim, Paula, sua vida é muito maior. Você, olha, você chega, você contagia, as pessoas param pra prestar. Vai empreender, você não vai precisar mais voltar para o CLT. E eu falei, meu Deus, porque meus pais são servidores públicos. Eu vim de um lugar que é só, você tem que passar no concurso público. É estabilidade. Olha, sua aposentadoria. Eu vim de uma coisa e quando chegou nisso, eu falei, meu Deus, agora eu não tenho aposentadoria, agora eu não tenho nada. E assim, uma jovem de 24 anos, 25 anos, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ele falou, mas eu não vou te largar, se quiser vir conversar comigo. E aí foi quando eu falei assim, não, eu vou entrar de cara no meu negócio, vou ajudar empreendedores, vou ajudar o pessoal a entender esse segmento, porque eu tive a oportunidade, eu não sabia nada. Então, assim, ele abriu uma porta pra mim, pra eu aprender. E, assim, eu falo que eu fiz cursos que eu nunca imaginei fazer. Eu fui em feiras que eu nunca imaginei fazer. Uma menina do interior na Paulista. Mano, eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, estou realizada. Então, assim, uma menina que realizou em pouco tempo muitos sonhos que ela tinha. E aí eu comecei a empreender. Eu falei, vamos. Criei a agência, comecei... eu era professora, então eu venho muito disso de ensinar. É uma das coisas que na agência tem. Quando o cliente chega, eu ensino, eu falo pro pessoal, eu vou ensinar eles a cobrarem vocês. Fica de olho. Então eu falo, você precisa cobrar assim. Por quê? Porque você tem que cobrar assim, assim. Aí os meninos da agência ficam, Paula, você tá fazendo uma arma contra a gente. Eu falei, não, ele precisa entender. A gente vai pegar, assim, clientes cru, mas eles precisam entender. Então, assim, foi uma das coisas que hoje os clientes falam assim, a Paula não vai vir aqui na reunião porque a gente quer aprender, ela traz umas coisas... Mas essa mentalidade sua é muito boa, Paula, a questão que eu comentei com você em off, Sim. na questão de ensinar as pessoas. Sim. Eu acho que hoje o mundo ele tá tão globalizado, tão diferente, que as pessoas, se ela quiser aprender, ela tem muita ferramenta para ela aprender. A internet tá aí para aprender tudo. Então, por que se a gente
sabe, tem o nosso conhecimento, que a gente vai guardar só pra gente. A Tabata usa uma frase muito legal, que ela quer que as pessoas aprendam cada vez mais para elevar o nível da nossa concorrência, porque eu não vejo as pessoas como concorrente, eu vejo como parceiro. Porque cada vez a gente coloca no mercado pessoas melhores. Pessoas melhores. Sim. Então, assim, como que você faz para você manter um cliente numa agência de marketing? Você presta um bom trabalho para ele. E não é só um trabalho em números, é um trabalho em atendimento, é um trabalho em você, às vezes, conseguir passar uma coisa para ele no qual ele tava em dúvida e você explicou. Não é guardar para você. Então, parabéns pela sua atitude. E é uma das coisas, assim, eu sempre aprendi, né, que quando você tem alguém te cobrando, o seu crescimento é muito mais rápido. Então, eu trago isso que eu aprendi com o Antônio Carlos, exatamente isso. Eu não sabia, ele me explicava e ele me cobrava. Então, assim, é aquela coisa, se eu te ensinei, eu posso te cobrar. Então, assim, quando você tem um cliente, quando você está ensinando, a pessoa ela pode te cobrar. Opa, olha, eu tô pecando aqui. Então, eu junto minha equipe e falo, gente, a gente está pecando aqui, a gente precisa melhorar. Agora, se em contrapartida o cliente não conhece e simplesmente foi uma indicação, olha, estou entregando para você, os números estão bons, mas ele não sabe cobrar, a tendência do ser humano é ficar ali. Por que eu vou crescer se ele não tá me cobrando, para ele tá tudo bem? Então, essa questão fez com que eu crescesse, a empresa crescesse exatamente por isso. Às vezes a gente chega lá, olha, os números estão bons, mas o que você acha disso? Por quê? Porque já despertou neles assim, eu também vou pesquisar, eu também vou estudar. E aí entra naquilo que a gente sempre falou, é uma via de mão dupla. Eu entrego, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. E quando a gente ensina, quando a gente passa a informação, eu tenho como cobrar. Olha, eu entro na reunião, o pessoal fala assim, gente, vocês fizeram o que tinha que fazer? É muito engraçado. A professora chegou. E aí, você fez a sua lição de casa? Passa pra mim aqui rapidinho, só pra dar uma... Deixa eu copiar. É muito engraçado, porque o pessoal já começa. A gente fez o que nós tínhamos que fazer, aí eu entro, aí eu falo... Vamos começar a reunião, gente? Paulo, olha, a gente não fez por causa disso. É muito engraçado. Eu falei, não, tudo bem, mas vocês sabem que o resultado poderia ser X. Não foi porque vocês não fizeram a parte de vocês. Então, é muito disso. Então, eu vim aprendendo no meu caminhar algumas coisas com grandes mentores, com grandes pessoas que passaram pela minha vida profissional. No ano passado, eu tive câncer. Então, eu tive um câncer, passei por um tratamento muito forte, fiz quimioterapia, fiz cirurgia e tudo mais. E aí veio o meu aprendizado. Propósito. Aonde eu quero chegar? Com que propósito eu quero? E a mesma coisa, os meus clientes. Eu comecei a trabalhar. Eu vi que era uma coisa muito forte, tipo, vou te parar, porque você é ligado no 440, né? Nem 220. Eu vou te parar um pouco, porque você precisa refletir um pouco sobre onde você quer chegar, o que você quer ter. Então, foi um ano muito difícil, um ano que eu trabalhei, não deixei de trabalhar. As pessoas ficavam loucas comigo na quimioterapia, porque eu levava meu computador, tava lá com meu bracinho lá e... Ô, fulano, você não fez isso? O Daniel, meu marido, ia falar, minha mãe ia, minha filha, calma, desacelera. Não, ligava e ficou conversando com o cliente. Então, assim, foi uma coisa que eu não deixei, mas eu tirei um grande aprendizado. Eu comecei a pensar, qual que é o propósito desse povo? Será que é só ganhar dinheiro? Então, eu já vinha de uma linha que eu ensinava, que eu gostava de ensinar as pessoas. Não que meu propósito estava errado, mas eu acho que em algum momento o meu desviou. E eu trouxe de novo ao centro, tipo, aquela menina que tinha sonhos, que queria que as pessoas crescessem juntas, que ensinar, ela tava a agência andando, mas ela estava adormecida. Aí foi quando eu comecei, falei, não, agora eu quero falar com mulheres. Então, agora eu quero ensinar aquela mulher que, por exemplo, eu vim para Campinas com 21 com a passagem só de vinda. Hoje eu tenho 34. Então, assim, o quanto que eu cresci, o quanto que eu aprendi. Aprendi sozinha. Eu tive pessoas importantes. Deus, graças a Deus, colocou pessoas muito importantes na minha vida. Mas eu quero passar isso. Tem muita mulher empreendedora que fala assim, eu vou desistir. Pô, talvez você tá ali, ó. Sabe aquela imagem que a gente vê no Instagram do pessoal cavando. Aí, na hora que você tá no última cavada pra achar seu diamante, aí você desiste. Então, eu venho muito agora, a agência continua, mas eu venho muito pensando nisso, tipo, nessas mulheres que às vezes sofrem aí caladas. Eu tenho um sonho de fazer isso, mas eu tenho medo. Eu tive medos. E o apoio, a gente tem o acordo com elas, né? A gente fez a primeira temporada, agora vai começar a segunda temporada.
até comentei com você. Sim. E a gente falou, vamos chamar, né, a Tabata em si, chamar mulheres empreendedoras, justamente para quê? Ela abrir esse espaço para ela poder, a mulher falar sobre a vida de ser mãe, a vida de ser esposa, a vida de ser empreendedora, contar as coisas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm vontade de empreender e não empreendem. Sim. Como é que foi? Hoje você teria feito diferente? Você, numa fase com a qual você estava cuidando da sua saúde, se dedicando tanto ao trabalho, você hoje faria algo diferente? Ou teria se dedicado da mesma forma? Eu não faria nada, não. Eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus erros, dos meus tropeços e das minhas alegrias. Se eu fizesse algo diferente, talvez eu não teria a percepção que eu tenho hoje. É porque, de certa forma, Sim. você não dava espaço para, acho que, sentir com intensidade o que estava acontecendo ou, de certa forma, internalizar. Não digo que a gente tem que, quando a gente está doente, a gente tem que se sentir e estar realmente doente. Mas, dependendo da situação, a gente se coloca numa situação onde é necessário a gente pausar um pouco, Sim. sabe? Eu falo dessa forma, não é como julgamento, mas eu sou assim. Eu não estou bem, mas eu estou indo. E eu sempre fui assim. Todo mundo tá caindo e ela eu não estou bem e eu estou indo. Mas isso acaba sendo uma fuga. Sim. Pra eu, de repente, não parar, realmente parar de verdade, entendeu? Mas eu penso assim, por exemplo, de tudo que eu passei, da minha doença, eu falo assim que eu não faria nada diferente. Quantas pessoas que eu vi se motivarem comigo? Então, por exemplo, eu falo que eu brinco com todo mundo, quem conversa comigo, eu tenho amigas empreendedoras que ela fala assim, Paula, você acredita que eu tava pra desistir? Eu não desisti porque eu vi você na quimioterapia, tirando foto, brincando com sua máquina, dando nome na sua máquina de quimioterapia, e eu olhei e falei assim, nossa, a Paula tá passando por aquilo, e mesmo assim tá com um sorriso no rosto, tá trabalhando, tá fazendo o que ela gosta. Então, assim, por isso que eu não faria diferente. Porque hoje eu vejo frutos que, por exemplo, eu estava realmente passando. Esse câncer me tirou uma das grandes coisas que uma mulher gostaria, que é ter filhos. Eu não posso ter filhos. Com 34 anos, eu nunca tive filhos e não posso. Então, assim, às vezes eu me perguntei, tipo, por quê? Até eu entender que não era por quê, mas para quê? Quanta gente se transformou ao meu lado por me ver fazendo essas coisas, por me ver trabalhando, não me ver desanimando e mesmo carregando um fardo. Mas eu vou falar, uma das coisas que eu também tirei. Eu não sou super-heroína, eu não sou guerreira, eu não sou a melhor. Eu só simplesmente decidi fazer com que aquilo não me gerasse uma depressão. Porque é o que acontece. Muita gente que passa pelo que eu passei ia se trancar num quarto. Eu lembro, uma pessoa me ligou e falou, Paula, queria conversar com você. Eu só falei assim, quando a pessoa tem câncer, o pessoal às vezes não sabe o que falar. Eu não contei, eu passei praticamente o meu tratamento só com os meus pais, os pais do meu marido sabendo. Assim, pessoas muito próximas a mim sabiam e tudo mais. E uma pessoa me ligou, tipo, sem saber. Eu falei, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu decidi que eu não vou entrar pro quarto, se é o medo de vocês, porque geralmente quem é muito ligado no 220, quando acontece alguma coisa, aquela freada de uma vez, acaba entrando em depressão, porque, tipo, meu mundo parou. E agora? Eu só falei assim, não, fica tranquila, não vou entrar pro quarto chorar. Eu vou continuar fazendo minha vida. E eu continuei. Tanto que, quando foi em dezembro do ano passado, para encurtar, e a gente poder falar de marketing, né, gente? Pode falar, não. Mas esse é bom. Quando foi em dezembro do ano passado, aí eu falei assim, aí eu fui pra casa dos meus pais, porque aí é mais sossego, beira de rio, sinal não funciona. Então, quando foi em dezembro, aí eu falei, agora é o meu momento. Vocês estão tudo bem? Eu já tava curada, eu já tava com meu tratamento, já estava de alta, todo mundo feliz. Falei, agora é meu momento. Aí eu fui pro rancho do meu pai, e aí eu descasquei. Eu falei, agora é o momento de eu libertar todo o meu choro, porque eu segurei o choro da minha mãe no quarto ao lado, rezando, o choro do meu irmão, a minha irmã achando que eu ia morrer, todo mundo achando que ia morrer, eu tava lá. Falei, eu não vou chorar, eu não vou. Então, assim, quando foi em dezembro, eu falei, agora é meu momento, agora. Aí todo mundo, o que aconteceu? Aí o meu marido falou assim, não, deixa ela chorar.
Ela passou um ano. É o momento dela agora. Deixa ela dar aquela... Ela passou um ano sem derramar uma lágrima, segurando todo mundo que tava ali, que tava do lado dela. Então, agora é o momento dela agradecer pela vida dela, pela nova oportunidade que ela tem e os novos desafios dela. Deixar ela no canto. Aí foi assim, 2 dias. Daqui a pouco eu já tava indo. Ai, gente, vamos comemorar. Mas pra você ver essa sua alegria, que nem você falou, a gente vai falar assim de marketing, quem tá aí escutando, mas eu acho que a história, ela tem que ter um meio aí para as pessoas entenderem, né, o porquê de tudo. Quando a gente fala, as pessoas... Uma doença é muito grave, né? O que você teve, um câncer, ele é muito agressivo, né? É uma das piores doenças que existe no planeta. Só que você não se deixou ser derrotada. Não. Em um momento algum. Depois chorei pra caramba, sem problema. Só que eu acho que, assim, você entendeu uma coisa que as pessoas não entendem. Nós temos a coisa mais preciosa que a gente tem na face da Terra é o tempo. Sim. Tá? Então, se a gente não souber usar o nosso tempo, lá na frente, quantas pessoas ficam milionárias e ficam tentando comprar o tempo que eles perderam? E não vão conseguir nunca. Então, você viveu a sua vida. Naquele momento, com um grande problema, uma adversidade gigantesca, mas você colocou aquilo, tipo, dentro de uma gaveta e continuei. Isso é legal para as pessoas que estão assistindo, por mais que a gente puxou a história para o marketing, mas as pessoas que estão assistindo e que tem algum tipo de problema, não precisa ser uma doença, mas qualquer tipo de uma depressão, qualquer coisa, entenda e se inspire em pessoas como a Paula. E a gente também entende que cada um sente... a dor da sua maneira, claro. A sua maneira. A gente não tá colocando aqui que você tem que ser forte. Não. Ou tem que fazer como ela fez. Sim. Mas às vezes assim, a gente sente que às vezes a sua unha encravada para você tá doendo e machucando demais. Só que se a gente parar para olhar do lado, às vezes a sua unha encravada é o problema e o outro ali do lado não perdeu a mão, entendeu? Sim. Então é sobre isso, é sobre... É um pouco de lá e um pouco de cá. Não queremos, assim, colocar regras para ninguém. Não. Mas, assim, é ficar atento com as coisas que acontecem ao seu redor, não só no seu umbigo, né? É aquela história. As pessoas, às vezes, se perdem exatamente nisso. Não, e que sirva de inspiração. Eu acho que é o que eu falei pra você desde o começo. O propósito do podcast é ajudar as pessoas. Não importa se é no empreendedorismo, no negócio, no marketing ou na vida pessoal, sabe? É a pessoa acreditar em algo e colocar aquilo em diante. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu acho que Deus, quando você coloca ele em primeiro lugar, acima de tudo, Sim. tá? Deus, família, e depois você vem com o trabalho, as coisas elas acontecem. Muitas pessoas passam tudo por cima, né? Aí coloca o trabalho em cima. Você, sim, estava trabalhando no seu momento, estava doente, mas estava trabalhando, mas você tinha uma fé lá em cima, no qual te segurava. Sim. Aí você tinha a sua base com a sua familiar e aqui atrás, embaixo, você tinha o seu trabalho. Então, acho que assim, você conseguiu montar ali. E assim, pessoas que não acreditam em Deus ou que não têm uma religião, é simples, gente, são princípios. Não quebre os princípios. Se você tem uma coisa alta pra você, e siga os princípios. Porque assim, todo mundo sabe que não pode matar. Então já é um princípio. Então sigam os princípios pra você poder dar continuidade na sua vida. Que eu acho que isso vai fazer com que você entenda tudo que tá ao seu redor e consiga se motivar cada vez mais. Depois desta fase... Bora falar de mais. Vamos voltar. Você mudou alguma coisa com relação às diretrizes da sua empresa? Porque às vezes você teve tempo ali para repensar algumas coisas. Sim. Seja os produtos que você ofertava ou, de repente, os clientes que você tinha em carteira. Como é que foi essa retomada? A gente começou... Eu fiz algumas mudanças, assim, na empresa, baseado nessa questão de prioridades e propósito. Eu acho que todo negócio, ele cresce quando ele tem um propósito. Toda pessoa, ela fica feliz, ela cresce profissionalmente ou pessoalmente se ela tem um propósito. E, assim, muita gente fala assim, Paulo, mas propósito, eu preciso definir um e vai ser um... Não, os propósitos, ele muda de acordo com o seu amadurecimento. Mas você precisa ter algo que você precise acordar todos os dias, que você precise levantar para ir. E a gente começou a trabalhar muito forte isso dentro das empresas. Hoje a gente sabe que cultura organizacional... Por que há uma rotatividade de colaboradores? É porque muitas vezes a própria diretoria não olha para os colaboradores. Eu falo em uma das palestras que eu dou, e muito diretor fala assim, Paula, isso que você falou eu não concordo. Mas eu falo muito que hoje o patrimônio de uma empresa é o colaborador. Imagine o tempo que você leva para treinar uma pessoa para ficar boa em um cargo. Agora, imagine você treinar e ela ir para outra empresa.
E você tem que treinar tudo de novo. E aí onde os empresários pecam, porque ele treina, não dá valor para aquele colaborador. E por que o colaborador sai? Porque ele não está sendo valorizado dentro da empresa dele. E essa valorização, ela não, muitos empresários acham que a valorização é dinheiro. Eu trabalhei durante 1 ano e meio dentro de uma empresa, montando o departamento comercial, dando consultoria, e eu sempre batia com eles, falei, vocês precisam, próximo ao lugar não tem lugar para almoçar, então assim, tem que almoçar dentro da empresa, então só tinha a cozinha. Aí eu brinquei com eles, falei, faz um espaço, coloca uns puffs, coloca o pessoal, é 1 hora, não tem como ir em casa. Aí eles começaram, eu falei, coloca e avalia. Como que vai ser a produtividade pós-almoço? Porque a gente sabe que depois de almoçar, todo mundo quer descansar e tudo. Mas coloca. A produtividade dos colaboradores dessa empresa cresceu em 25%. Falei de dinheiro? Não, falei de pertencimento da empresa entender o que é bom para o colaborador. E muitas vezes é o que eu sempre falo. Às vezes, dinheiro é bom. Nós queremos realizar nossos sonhos, comprar um carro, uma casa e tudo. Mas, às vezes, uma simples mudança de ambiente, ela já muda. O ambiente ele já muda. Então, Sim. assim, eu acho que o que as empresas hoje elas precisam é olhar um pouco a cultura organizacional. O que eu quero, onde eu quero chegar. Porque tem colaborador que nem sabe onde que a empresa quer. Não, eu sou atendimento. E atende de qualquer jeito, porque ele não entende o propósito da empresa, ele não entende a missão da empresa. Então, como é que ele vai fazer o atendimento excepcional ou melhor atendimento para o cliente da empresa? Você me fez relembrar uma época que eu trabalhei fora da minha empresa e que em 1 hora de almoço, nós mulheres, a gente tem que fazer tudo, né? Seja contas a pagar, ir ao banco, fazer uma mão, alguma coisa assim, é tudo em 1 hora que você tem que fazer dentro dali do horário comercial. Sim. E eu fui percebendo que a reincidência de atrasos era grande quando ia fazer alguma coisa, porque não cabia comer e resolver alguma coisa dentro dessa 1 hora. Eu mesma comecei a tomar por mim. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Ao invés também de eu sair, eu quero fazer minha unha, eu vou chamar a manicure aqui. Mas, gente, a gente tá falando de um espaço próprio para colaboradores que não interfere na empresa. No trabalho. Eu vou almoçar aqui, vou pedir a comida antes do horário do almoço, chega a comida, então eu tô comendo e vou fazer minha unha para otimizar. Isso começou a desencadear porque tinha mulheres também que eu tomava conta. E elas quererem também começar a fazer o horário ali dentro. Só que um dos diretores virou e falou, isso não tá certo. Não tá legal, aqui virou salão de cabeleireiro. Eu virei e falei assim, você não percebeu que a pessoa estando aqui dentro, ela não saiu, ela vai pegar e vai desempenhar o papel dela dentro de 1 hora, porque ela tá otimizando o tempo, e você sabe realmente que ali 15, 20 minutos diário dela ter a saída para voltar é melhor para a empresa? Realmente, depois conscientizou que daí o sofá entrou com cobertor, entrou com televisão ali no espaço, justamente para fazer a permanência do colaborador ali dentro. Então, são alguns detalhes que facilita a vida não só do colaborador, sim, mas também melhora o desempenho dentro da própria empresa, né? Exatamente. Então, assim, esse olhar. O que eu sinto muito, assim, às vezes acontece qualquer coisa, não sei se acontece aqui com a agência de vocês, mas o que eu venho notando? Acontece qualquer coisa lá, o desempenho cai, ou é vendas que não tá vendendo, e a culpa é de quem? Do marketing. A culpa é do marketing. Sempre Só que aí quando você chega lá na ponta, e eu faço treinamentos também para empresas, quando eles me chamam, Paula, eu quero um treinamento com a equipe de vendas. Quando eu chego lá, aí você começa, olha, Paula, tá acontecendo isso, olha, Paula, tá acontecendo aquilo. Aí você leva pra diretoria, olha, vocês só precisam fazer isso. Aí eu falo, vocês precisam escutar. O problema, eu sei que quem é dono, quem é diretor, tem um monte de gente para cuidar. Mas, às vezes, o que eu sinto é que as pessoas, elas não querem escutar. Não, e terceiriza o problema. Um vai terceirizando o problema pro outro. Sim. Né? É a culpa do marketing, a venda que não tá tendo. A gente passa por aqui, agora, menos que a gente conseguiu dar uma equalizada, na questão que, pra mim, o tráfego pago, os números, os insights, o número de tudo é uma bênção. Tá? Para mim, hoje, os dados, para mim, eu que já trabalho com marketing há 19 anos e sou da época que eu tive revista, então, assim, eu não conseguia mensurar o resultado se a pessoa não falasse, né? Hoje, para mim, é ótimo.
Porque a hora que o cliente ele indaga, ele fala que ele não tá tendo resultado, alguma coisa eu pego. Sim. Tá aqui, ó, resultado você tem. Agora, a sua equipe não tá qualificada para poder atender. Ou a sua equipe não tá dando bola. Porque se eu não tô recebendo mensagem, daí eu abro lá e falo assim, olha quantas chamadas para ação você tem aqui. Olha quantas mensagens tem não respondida no WhatsApp, Biosas. Aí, é o que você falou. Aí a pessoa não olha para dentro. Por quê? O funcionário terceiriza o problema, não dá atenção, não tem um treinamento adequado. Vai pra outra pessoa, aí chega assim a Paula, o Danilo ou a Tabata do marketing, que não tá fazendo um bom marketing, não tá tendo. Porque aí volta pra gente, que eu falo direto isso aqui no escritório, volta que assim, gente, a gente não é fazedor de post. Fazedor de post é o Canva. Você vai lá e você faz. Sim. Então a gente cria estratégia. Não esquece do Photoshop. Não, Photoshop não, o cara tem que saber, né, fazer, né? No Canva faz sozinho. Tem inteligência artificial também. Você só digita lá a palavra-chave e ele aparece a quantidade. E a inteligência artificial ainda tá aí pra fazer isso. Isso aí já foi. Eu era designer, né? Sou, mas pra algumas coisas ainda não faço, não exerço tanto mais. Sou da época de fazer designer de revista, de fazer anúncio, de fazer outdoor. Então, assim, não sou tão velho assim, mais ou menos. Tenho 40, né? Não sou tão velho, mas eu sou dessa época. E trabalhava com CorelDRAW, meu Deus. Então, assim, eu falo para as pessoas que elas têm que entender um todo do seu negócio. Sim. O marketing, ele tá desde dentro da sua própria empresa, de uma comunicação dentro da sua empresa, até fora dela. Eu acho que, na verdade, não tá claro para as pessoas o que consiste o marketing. Não, ela acha que o marketing faz tudo. Faz tudo. É o famoso fazedor de tudo. Tem que fazer um pouquinho no atendimento, tem que fazer um pouquinho no financeiro. Pra vocês terem ideia, até financeiro, às vezes eu falo assim, não. A gente é o fazedor de tudo que ganha pouco, entendeu? É bem isso. Não é? Eu brinco, às vezes eu falo assim, não, Dani. Dani é meu marido. Eu falo assim, não, Dani, eu vou lá. Porque eu não aguento ver. Eu olho as respostas no WhatsApp e falo, não, eu vou lá porque tem que falar na minha cara. Tem que olhar pra mim. E falar pra mim. E falar pra mim o que tava falando. Aí eu chego lá, não era assim que eu queria falar. É porque era assim. Eu falei, gente, não dá, né? Não, mas eu brinco com a Tabata, né? Toda a profissão, qualquer uma na face da Terra tem a famosa prostituição de mercado, vamos assim dizer, né? Tem o sobrinho que faz, tem o vizinho que aprendeu a fazer agora a arte, faz o tráfego, tem faz irmão, tudo. Meu irmão tá fazendo... Gente, tem mercado pra todo mundo, isso aí é o de menos. Mas a gente tem que entender, que você falou no começo, valor e preço. Sim. Você comentou mais ou menos assim, as pessoas elas vão e elas querem enxugar a gente, né? Acaba o dinheiro, corta o marketing. A culpa é do marketing. Né? É o primeiro. É o primeiro. Só que ela tem que entender que, assim, marketing não é gasto, é investimento. A partir do momento que a gente consegue mudar o mindset desse cliente, que é um investimento que ele tá fazendo, que nem como a gente escutou aquele dia, você vai dar risada. Tá, você preciso fazer um tráfego pago. Eu falei assim, olha, eu tenho um gestor, né, dentro da nossa empresa, né, um colaborador dentro do nosso ecossistema, embaixo do nosso guarda-chuva, que faz pra você. Ah, tá bom, ótimo. A pessoa ia lançar um e-commerce, né, no fim acabou nem lançando, se lançou não foi com a gente. E eu passei o preço. Ah, tá, beleza. Eu falei, aí esse aqui é o valor mais o investimento que você tem que fazer do tráfego. Ele, mas eu tenho que pagar o tráfego e a pessoa? Eu falei, não, você só faz o tráfego e a pessoa vai fazer de graça pra você. Eu juro por Deus, eu falei, isso aqui quase me pulou no meu pescoço na reunião. Eu falei, poxa, qual parte a pessoa não entendeu? É um profissional pra fazer isso. Esse papel. Porque ele falou, nossa, eu vou ter que gastar R$2.000, não lembro o valor. E ainda vou ter que pagar mais 1.000 por uma pessoa fazer? Então não são 2.000, são 3. O que ele acha? Que ele vai colocar o dinheiro no Meta ou no Google e esse dinheiro, e a pessoa que tá ali vai fazer sozinho. Então essa é a dificuldade que a gente tem às vezes. Por quê? O lado de lá do empreendedor não tá preparado às vezes pro nosso lado aqui. E quando a gente consegue unir, o cliente ele fica na base e tem um resultado. Sim. Mas sabe o que acontece? É a quantidade de informações que tem hoje. A quantidade de fakes news que tem hoje. Esse negócio do tráfego não é simples. Aí você vê o pessoal querendo vender. Não é simples. Você entra lá no Meta, vai lá, escolhe o objetivo, seleciona a idade, seleciona a cidade, pronto. Aí a pessoa vira e fala, por que eu vou pagar alguém pra fazer isso? Exatamente. Então, assim, as informações... É o que eu falo. Eu acho que essa era digital, ela ajuda, mas ela atrapalha muito. Porque as pessoas ficam pegando qualquer informação, não vai investigar lá. Deixa eu ver quem é que tá falando.
Ou então, deixa eu ver se essa informação procede. Não, é mais fácil colocar na cabecinha dele que aquela informação é verdadeira. E ai de quem falar que é mentira. Você me lembrou do agora. Chegou um ads pra mim outro dia, nem acho que pra você eu contei isso. Como ganhar 1.000 inscritos por semana no seu canal do YouTube? Eu falei, nossa, através de engajamento, tá. Eu falei, caramba, né? Não, um pitch sensacional. Nem aparecia o cara, era só a imagem. Eu falei, nossa, que pitch, que copy top. Entrei, vi lá o curso, falei, caramba, meu, top, né? Aí lá no fundo vi o nome do cara. Bom, falei, agora é a hora, né? Lá, vou procurar o cara. Achei no Instagram. Pequeno. Falei, mas o cara vende YouTube, né? O cara não tinha 5.000 inscritos no canal dele. Falei, mas não entendi. Falei, se ele te ajuda a ter... Ele não conseguiu fazer pra ele mesmo? Então, é que você não leu as entrelinhas. Ele garante 1.000 por semana. Se ele tinha 5.000, fazia 5 semanas, só que ele tinha... É verdade. Pode ser. É isso. Que aí volta ao que você acabou de falar. As pessoas não procuram saber de onde está vindo aquela informação e quem é aquele profissional. Eu ainda sou um pouco mais radical. Tem horas que agora eu tenho... Agora fica bom. Eu tenho vontade, agora vai animar. eu tenho vontade de apertar o botão. Coloca fogo no parquinho. Eu acho que alguns clientes vão se identificar, brincadeira. Tudo que você vê, vai lá e faz. Não pague alguém, tá bom? Economize dinheiro, não arrume verba, não faça investimento. Começa a sentar das 11h30 da noite às 6 da manhã, na frente do YouTube e de chava de começar a aprender, a estudar e fazer. Pode ter certeza que você vai economizar uma grana imensa, você vai perder o seu tempo, sua qualidade de sono e não vai fazer direito porque você não tem a técnica. Você pode ter aprendido, mas até você se tornar bom e especialista nisso, meu caro amigo, vai tempo. Vai tempo. Não é o modo assim, miojo, 3 minutos tá pronto. Mas a Paula falou no comecinho aqui, a gente tava conversando em off, a gente falando da questão da galera que compra seguidor, compra inscrito, compra tudo, né? As pessoas, elas vão atrás de números. Eu falo isso direto no podcast. As pessoas vão atrás de números, então elas não procuram o engajamento correto. Ela vai atrás de, deixa eu ver a Paula aqui. Nossa, a Paula tem 60 mil, eu vou contratar a Paula. Só que assim, eu prefiro ter 1.000, 2.000, 3.000, um público fiel, que tá acompanhando aquele público que eu consegui, do que qualquer público que caiu de paraquedas e acaba não... Ou você comprou, ou pode até ter participado de um sorteio. Às vezes a pessoa pode ter estourado, viralizado em alguma coisa, a pessoa chegou na base e nunca mais saiu. Por que eu falo isso? A gente fez um curso, eu e a Tabata, que a pessoa, no meio do curso, a pessoa indagou em relação à inscrita, a pessoa falou assim, qual que é o seu celular? A pessoa falou assim, eu tenho um Apple. Você segue a Apple? Cara, não. Você não segue. Qual é o seu time de futebol? Tal, você segue ele? Não segue. Então, as pessoas seguem o que é bom pra ela e o que ela quer. Não tudo o que ela consome. É que, na verdade, exatamente. Seu cliente, às vezes, não te segue, mas ele compra de você. E é o que eu falo, daí o cliente chega pra você, eu tenho certeza que acontece. Sabe que eu quero aumentar meus seguidores no Instagram. Gente, não é assim. Eu falei numa reunião semana passada para uma cliente exatamente isso. Se ela queria um público qualificado e retorno no próprio Instagram dela, ou se ela queria viralizar. Porque eram 2 caminhos totalmente diferentes. Porque os assuntos em pauta que estavam sendo levados para o Rios ativar e ela viralizar e ter um alcance, trazer seguidor, não era realmente o público com o qual é o que ela presta o atendimento dela. Entende? Sim. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Então, está alinhado também nessa estratégia que o empresário, a marca, enfim, pretende. Eu acho que é mais do que necessário. Tanto que hoje, quando eu vou prestar algum atendimento para alguma empresa, eu falo que eu vou propor inicialmente o que eu penso para ela e se vai de acordo com o que ela idealiza. Sim. Porque se ela quer já algo... Não, é para fazer isso e aquilo que é milagre... Eu passo a vez. Eu deixo pro coleguinha, entendeu? Sim. Eu falo, procura outra pessoa, então. Recentemente aconteceu dentro da agência, um cliente, eu quero seguidores. Aí eles têm um departamento de marketing dentro da empresa, que é raríssimo você achar uma empresa. Aí eles têm. Aí eu cheguei, conversei com o departamento de marketing. Aí eu falei, olha... Não, a gente sabe, Paula, a gente já falou pra pessoa, a pessoa tá na cabeça e tá enchendo o saco nosso, tá? Aí eu fui na pessoa, eu falei, Paula, eu quero. Se você não colocar, eu vou comprar. Tá bom, compra. Aí chegou onde ele queria. Tá. Ô, Paula, eu preciso de engajamento. Vai fazer vídeo.
Agora vai... Você não comprou? Vai ver de onde que é esse povo. Ah, agora... Desculpa. Eu falei, ó, eles têm 2 negócios do grupo, né? Eu falei, vai ver o outro negócio. Tá engajado. Porque não foi comprado. Mas foi suado. Pode jogar no lixo. Mas as pessoas acham que claro, gente, pode viralizar? Pode viralizar. Sim. Não vamos falar que não pode viralizar. Pode. Mas é o que acontece. As pessoas estão vendo o número dos outros. Gente, é simples, ó. Vai lá e descobre. A pessoa, ela pode ter 100 mil. A gente sabe... Eu não vou dar essa dica aqui, tá? A Paula sabe, a gente não... Essa eu vou segurar. Por mais que eu conto pra todo mundo, essa eu vou segurar. Você é maior, você não dá dica. Não. Tem uma porcentagem que a gente sabe que é de engajamento, tá? Sim. Thiago Nigro falou esses dias no episódio... Quanto maior a conta, menor esse engajamento. Então, assim, hoje eu fiz uns stories falando, procurando nano e micro-influenciador pra ajudar a gente aqui no acordo pra divulgar. Eu não quero ir no grandão. Porque o grandão, o engajamento dele é menor, não vai falar com o público que eu preciso. Então, essa ideia que as pessoas têm que entender, não vai no grandão. Existe uma métrica, tá? Não é porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores que 1 milhão de pessoas vão ver o stories dele. E as pessoas não entendem que o quê? Porque eu quero número. Aí acontece o que você acabou de falar, o exemplo do cliente. Comprou e não tem engajamento. O que adiantou pra ele? O mais legal é uma influencer que ela... Eu pedi pra ela as informações referente à conta dela, os dados e tudo mais, pra saber preço, como é que vai performar, o trabalho dela, tal, o que ela fala de entrega. Ela não tem, mas ela é influencer. E tá com trabalho toda semana. Eu falo muito bem. O pessoal, então, tá comprando o quê? Apenas o tempo dela, a exposição dela, porque as pessoas também não sabem quantificar o retorno. Exatamente. É uma das grandes... dos problemas, né? Aí você vai tentar explicar sobre essa questão de, por exemplo, quanto maior a conta, menor o engajamento. Aí você vai explicar para as pessoas. Mas fulano de tal falou que tem que ter. E volta de novo. Parece que é repetitivo a gente falar, mas volta de novo. Informação de terceiros, fake news. As pessoas têm preguiça de ler. Qual que é a sua opinião a respeito daquela manobra que as empresas fazem para usufruir das músicas pro Rios? Então, porque se ela tá como empresa, ela tá com a trilha branca lá. Ela não tem as músicas comerciais que criador de conteúdo e uso pessoal tem. O que você acha disso? Porque eu viro e falo para os meus clientes que ele não tá ali qualificado porque ele é uma empresa. Daí as pessoas vão naquela manobra de ficar trocando a conta para poder utilizar da música. O que eu... Assim, sobre essa questão... Eu entendo todo o significado disso, né? A maioria dos clientes que tem na agência, eles usam como criador de conteúdo. Eles não usam como empresa. Por quê? Não só pela música. Como a gente está criando conteúdo, eu sempre falo assim, eu tenho empresas que eu coloco como empresa, mas tem outras empresas que eu acabo colocando como criador de conteúdo. Pelo seguinte, rede social é relacionamento. Por mais que fale eu tenho uma empresa, é um relacionamento, é uma forma de você se relacionar. Eu falo que existem 2 coisas diferentes, é Google e redes sociais. Google é quem quer agora. Você só vai pesquisar no Google se você está querendo aquela informação agora ou se você quer comprar aquele produto agora. Então, você vai para um caminho de estratégia diferente. Agora, se você vai para a rede social, é porque você segue as pessoas a qual você se relaciona. Porque você gosta de ver ela lá nos stories, falando como é que é o dia dela, falando da vida dela, tudo. Então, assim, eu uso muito rede social como uma forma da empresa se relacionar. Tanto que a gente até conversa com alguns clientes de, por exemplo, de aparecer mais a cara da empresa, as pessoas aparecerem. Então, assim, por que não? Ela tá passando conteúdo, ela tá passando informação, então por que não colocar criador de conteúdo? Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu uso esse tipo de estratégia pensando numa rede social como relacionamento. É minha empresa, eu quero que apareça endereço. A gente tem o Google Meu Negócio, onde você consegue colocar o endereço da sua empresa. Então, eu tento utilizar as ferramentas que eu tenho na minha frente de uma forma que eu entenda cada ferramenta e trabalhe ela no seu todo. Então, como lá na agência, a gente trabalha dessa forma. Então, eu trabalho criador de conteúdo exatamente porque ela está influenciando, ela está ensinando, ela está passando uma informação X para aquele público. Mas o TikTok chegou aí, todo mundo achou que ia ser uma plataforma, um aplicativo de dancinha. De repente, ele tá gigante, as empresas são todas migrando para ele, mundo, a gente também tá no TikTok, o acordo. Mas assim, as pessoas estão indo, tá viralizando, as pessoas estão vendendo, estão fazendo as coisas, a gente tava conversando isso em off. Mas tá aí a distorção, porque
o que as pessoas lhe convém assistir, né? E absorver. Ai, quer fazer venda? Vai pra rede social, porque o Instagram é uma máquina de venda. Aí as pessoas distorcem, porque elas querem fazer o tráfego pago, porque elas acham que vai estar lá o comprar agora, e foi isso que aconteceu. Mas existe por trás toda uma estratégia para a pessoa fazer essa jornada e poder efetuar a compra. Não é não é vitrine. Quer dizer, ele uma tem vitrine, mas ela não é como assim, eu vi tua loja, tô indo lá comprar. Eu falo que rede social é como um casamento. Eu sempre falo com os meus clientes, quando eu vou explicar, quando eu vou dar treinamento. É um casamento. Você conhece a pessoa, você namora a pessoa, você noiva com a pessoa e você casa. Então, olha o tanto de processo que eu tenho até a finalização de uma compra. Então, sempre que eu vou explicar sobre redes sociais, eu tenho que explicar. Então, assim, você precisa, falando sobre a questão de conteúdo. Quando você está procurando, por exemplo, a pessoa... eu quero pegar aquele público. Então, eu vou começar com um conteúdo um pouco mais amplo, porque eu preciso trabalhar. Eles precisam me ver. É mais ou menos assim, eu tô no meio de 1 milhão de pessoas. Estão aqui. Então, eu preciso criar um conteúdo um pouco mais amplo para pegar essas pessoas. Depois que elas entram na minha rede social, eu começo a funilar o meu conteúdo para que eu chegue na dor dela. Eu falo que rede social, a gente trabalha desejo. Então, tipo, por que nós mulheres entramos, a gente começa a ver, mas a gente começa a seguir e parece que o conteúdo vai afunilando pra gente. Aí a gente pega um conteúdo bem amplo. Eu falo mulheres porque a gente acaba observando mais. Então, a gente pega um conteúdo lá amplo. Não, legal, vou seguir. Aí parece que os demais conteúdos que tá vindo pra gente, parece que é exatamente o que a gente tava precisando naquele momento. E é o desejo. Então, é assim, é eu trabalhar uma estratégia nas redes sociais de conteúdo. É eu montar o conteúdo desde ele amplo pra eu poder ser visto até a venda final. Mas então, aí que mora o problema. Os empresários, eles não querem conteúdo, eles querem colocar o produto deles pra vender. Nossa, não quer por dinheiro. Eu quero morrer. Não, mas não é só você, não. Eu quero morrer. A gente tem que montar um órgão regularizador da nossa vida. Porque quando eu vou começar a conquista ali com o cliente, eu conquistei. Quando eu vou pra fase do namoro, pro noivado, que é exatamente, montei a estratégia do primeiro mês, ele valida. Ele fala, beleza, né? Vou ouvir. Pro segundo, ele viu que eu ainda não estou efetivamente indo para as vendas, ele vira e fala, não, a gente já colocou conteúdo demais, não quero. Teve um que virou e falou assim pra mim, que desperdício é colocar um post falando para as pessoas virem conhecer a nossa nova loja e vir tomar um café. Eu não quero dar café para as pessoas, eu não quero que eles venham me conhecer, eu quero vender. Eu olhei aquilo. A gente, na verdade, a gente tinha que fazer um curso para ensinar as pessoas, né? O empreendedor a entender como que funciona, que não é só venda. É um namoro que se torna um noivado, um casamento. Marketing é venda. Que é a mesma coisa. Outro dia o cliente olhou para mim e falou assim, me mandou um print. Como que eu faço para acontecer isso? Eu falei assim, com dinheiro. Ele, como assim? Mas você não tá fazendo o nosso gerenciamento? Eu falei, tá. Ele falou, não, porque não para de aparecer para mim o meu concorrente. Eu falei, você leu o que tá escrito em cima aí? Eu circulei para ele assim, ó. Patrocinado. Eu falei assim, ó, que eu tô falando pra você fazer e você falou que você não vai gastar mais dinheiro. Aí a pessoa, é assim? Não tem como a gente fazer de outra forma? Eu falei assim, não existe outra forma de eu fazer, chegar pra pessoa da maneira que tá chegando. Ele falou assim, porque toda hora chega pra mim. Eu falei, toda hora chega pra mim, por quê? Porque você consome esse tipo de conteúdo, o algoritmo te entrega. Sim. Então assim, ele vai mapear o que você consome e ele vai entregar pra você. Aí depois de muito tempo, hoje ele faz o tráfego, tá dando certo pra ele. As pessoas, elas não entendem que assim, é um pouquinho por vez. O Instagram virou uma máquina de caça-níquel. Eu falo isso pra todo mundo e as pessoas não me entendem. Sim. O porquê disso. Ele não entrega mais se você não coloca dinheiro. Eu viciei o Instagram do Acordo. Porque o que acontecia? Eu começava a subir a Reels, eu via que o Reels ia, eu patrocinava ele. E começou a entregar pra todo mundo. O que acontece quando você não patrocina? Não entrega mais pra ninguém. Não. Ele fica esperando você. Ele tá esperando, ele fala assim, oi, põe o dinheirinho aqui, ó, põe a moedinha. Então, isso é normal. Agora, as pessoas achou que o Mark Zuckerberg montou um negócio porque ele é um cara filantrópico? Não, cara, ele montou um negócio que é uma rede social. Ele é super legal, é o cara que montou a rede social que todo mundo tá socializando. Ele ganha dinheiro aonde? Agora ele ganha dinheiro nisso daí. Eu adoro trocar figurinha com quem tá no ramo, né? Só essa pra eu te dar a palavra. Tá bom. Vou contar assim, meio que sem contar, o Danilo vai pescar. Eu fui atender uma pessoa falando a respeito de que ele tinha que criar autoridade, que é o que tá faltando pra ele. Então, desenvolver
questão de vídeos para performar mais, porque tá legal o que ele tá fazendo. Só que esse vai ser o pulo do gato dele. Ele falou, não, legal você tá falando isso, mas você tem que falar isso para um outro familiar meu. Eu falei, ótimo, melhor ainda. Não, porque tá precisando disso e eu acho que é o momento. Eu fui falar com outro familiar. Eis que o outro familiar virou e falou assim, olha, eu comprei cursos a respeito disso. Os profissionais estão falando que é necessário criar realmente autoridade. Eu tô ciente, mas eu ainda não sei se é o momento ou não. Enfim, eu sei que eu preciso, isso é muito legal, é necessário, mas eu não estou disposto a investir neste momento nisso. Eu virei e falei, não, para meu mundo. Ele sabe que precisa? Eu sei, comprei curso, tá falando isso, o pessoal aqui já virou e falou também a respeito, mas não tô disposto ainda. Eu falei... É simples. Se sua empresa fatura... Me explica, por quê? Qual que é a resistência das pessoas? Se sua empresa fatura 10 mil, a sua empresa aí, tô falando com você, em casa, empreendedor, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa. Todos vocês precisam de marketing. Todos vocês vão precisar, ou para aumentar, ou para manter esse faturamento. Então não importa. Você quer crescer? Se você tem um negócio de bairro, para você crescer, você tem que divulgar ele. Que seja no semáforo, na frente da sua loja, divulgando que agora, além de cerveja, você vende água. Então você sempre vai precisar, pode ser no boca a boca, a gente sempre vai precisar de alguma coisa. Mas não cometa esse erro de falar, eu sei que eu preciso e não faço, tá? Procure uma agência, procure alguém. Tem produto para todo mundo, para caber no bolso de todo mundo. Eu falo que as pessoas não fazem a conta mínima de faturamento bruto delas, o quanto elas têm que destinar põe no bolso. O empresário para põe no fazer bolso. um marketing. Seja para fazer um outdoor, seja para fazer um tráfego pago, seja para fazer uma revista. O empresário sobrou, ele quer pôr no bolso. Sobrou, exatamente. esse mês eu ganhei um pouquinho a mais. Só que mês que vem ele não sabe. Antes de eu passar a palavra, eu tenho que te dar seu presente, que já esqueci de dar. Ixi. Ó, isso aqui são aromatizantes. Agora hora da publi, né? Hora da publi. Kit de aromatizantes da Linderme. Kit de aromatizantes, você põe lá na agência, na sua casa, da Linderme. Um pra cada ambiente do escritório, da casa, tá? A Linderme é um dos nossos apoiadores aqui do podcast, está com a gente, além de cliente na nossa agência, está com a gente desde o primeiro episódio praticamente, no coisa. Acredita no acordo como você também pode acreditar. E compra o seu kit de aromatizante indo lá no site da linderme.com.br, ativa o cupom o acordo 30, tá bom, gente? Tá com 30% de desconto, vale a pena. Até dia 15 de outubro. Tem que falar, tá vendo? Esse marketing é bom, porque dela já fala até quando? Porque o cara vem daqui um ano. Até quando? Não consegui comprar, pô. Pois 15 de outubro de 2023, tá, gente? Isso, tem que fazer... Tá vendo? Lição de casa certinho. Tá contratada, viu, Paula? Pode ficar aqui com a gente. Inclusive, a Paula, ela também vai ofertar um cupom de desconto na agência dela com 95% de desconto nas 6 primeiras mensalidades, não é isso? Olha, sério? Caramba! Eu posso mandar o boleto pra você, porque eu lembro que no início ela falou que o boleto é tudo pra você. O boleto é pra mim, Manda, a diferença dos a diferença dos 95%. Não, gostei, hein? Ô, Dani, já prepara aí, ó. Vocês primeiro que entrar, por favor, manda o boleto. Manda o boleto pra mim, manda o boleto pra mim. Mas você entende que as pessoas, elas querem fazer muito, a gente brinca que a Tabata faz sempre essa brincadeira, vou dar o desconto. As pessoas acham que só o desconto em si vai resolver uma jornada ou alguma coisa do seu negócio. O desconto ele é muito válido, sim. Realmente, que nem a Linderme, ela tem 2 meses de e-commerce. Tá? Ela é uma empresa que ela trabalhava com licitação. Mas nasceu né? agora. Nasceu agora realmente no digital. Ele é meu cliente há anos, ele tem outras coisas. E eu falei pra ele, vai criar o e-commerce, mas assim, não é porque vai jogar o e-commerce na internet vai ser a salvação. que vai começar a vender. Porque sim, você tá disputando com quantos milhões de pessoas ali que também vendem produtos, né? Existe um tempo de tração e um investimento e ele sabe disso, mensal, e ele né? entende. E aí, às vezes, assim, quando... isso, gente, pra vocês entenderem que ninguém é grande o suficiente até ter outras pessoas. Esses dias, eu vou te explicar. As pessoas olham... Aqui a gente tem um podcast, ou olha um podcast gigante, que tem lá os grandes patrocinadores, ele é grande. E eu me sinto satisfeito de quando o comercial deles me manda um WhatsApp. Olha, vendeu um kit de aromatizante com o cupom.
Aí eu falo, poxa, legal, tô alcançando pessoas. Sim. Então, assim, dê valor tanto a um pequeno empresário, um pequeno podcast, não tô falando só do meu, tá? Um pequeno negócio até o grande. Porque, às vezes, as pessoas elas não entendem que, assim, a uniãozinha ali de todo mundo vai juntando, porque a Paula pode levar, ela pode gostar, amanhã ela pode comprar. É a pessoa que assistiu agora, eu quero provar isso daí, se esse aroma se é bom mesmo, usar o cupom, amanhã ela pode gostar e ela não vai mais usar o cupom. Então, o desconto não é a salvação. O desconto é para você conhecer sempre o produto. Sim. E você que tá aqui acompanhando o episódio até agora, por favor, não esquece de dar aquele like, tá bom? Dê aquele like sem medo, por gentileza, porque essa é a nossa recompensa. Pelo nosso tempo, pelo deslocamento da nossa convidada, por ela estar aqui falando não só da vida dela, da empresa dela, dando 95% de desconto para as novas empresas, depois, entendeu? Tá? Por favor, dê o like, se inscreve no nosso canal. É por isso que nós estamos aqui. Não e são só as 6 primeiras empresas, mas segundo o Dani me falou que já nem saiu o episódio, já tem as 6 empresas, elas já entraram em contato. É que ele... Não tem mais vaga, gente. Que ele... A gente vai deixar pro próximo ele episódio. Abriu uma live ali no canal da empresa e já acabou. entraram Esse episódio nem foi pro ar, já vendeu. Eu falo quando um negócio é bom, é rápido, cara. É rápido. Ele já tá ali, ó, emitindo o boleto. Tá ali, já tava dando boleto, já chegou o primeiro. Mas dá uns dias, né, pra pagar, né? Você já tem que pagar amanhã também. Pois é, assim... Mas eu acho legal, quando você vê que a gente fala de tudo, que eu brinquei com você no começo, eu falei assim, vamos, a gente senta e conversa, porque é o nosso mundo. E a gente brinca, gente, a gente não tá falando mal de cliente nenhum, tá? Não. A gente comenta casos que acontecem, se fosse pra gente falar, dar um podcast legal. Mas a gente não fala mal de cliente, a gente só fala bem. Fala bem, mas é o que eu falo quando as pessoas falam, ela tá falando de tal cliente que falou isso, falou aquilo. Realmente, a gente fala mal de quem não se torna cliente, é diferente. Ou do que não, nem vou falar. Ou do que foi fazer com o vizinho, vai. Também não é legal, né? E que aprendeu aqui, vai fazer ali, também não é legal. Mas o que a dor é igual quase de todo mundo. Então, assim, você vê como a gente se identifica. A Fernanda Emboaba veio aqui também, e ela também tem agência. As dores são iguais, a gente fala as mesmas coisas. Então, o que a gente pode fazer para mudar a mentalidade desse empresário, desse empreendedor, para ele entender que a gente anda junto com ele? É fazer conteúdos como a própria Paula faz, como eu faço, tentando explicar para as pessoas como funciona, o que difere um bom de um ruim. Se você não tá legal, como você faz para se qualificar e melhorar, para fazer do modo que você consegue naquele momento, apenas para com o tempo, quando você tiver um budget para poder investir, realmente, de fato, de acordo, você procurar uma agência, um profissional qualificado. Sim, e outra coisa que eu acrescento é que, principalmente quem está começando, às vezes fala assim, eu tenho 10 seguidores. Eu vou fazer algo quando eu tiver 10 mil seguidores. E os 10 que estão ali te seguindo, comentando e curtindo. A gente tem um mal... Eu falo porque eu já pensava assim, de tipo, quando eu tiver X, eu vou ter. Eu não acho que seja ruim colocar uma meta e premiar as pessoas que te seguem, mas acaba tendo aquele sentimento de tipo, eu não sirvo pra nada. Então, eu falo com os meus clientes que fazem lives. Hoje eu consigo fazer eles fazerem lives, que antes era um terror. Mas, por exemplo, eu falo pra eles, se aparecer na sua live, você vai tratar do mesmo jeito que se aparecer 1.000, 10.000, porque ele é importante, ele tá deixando de fazer outras coisas para te assistir. Então, as pessoas ainda têm isso. Eu só vou dar o meu melhor se eu tiver tantas pessoas. Eu só vou dar o meu melhor se o meu perfil tiver tantos seguidores. E assim, se a gente não fizer bem com pouco... Como é que você vai fazer bem com muito? Como que vai ser? Não vai. E eu falo com os meus clientes, eu falo assim... Vocês estão esperando tanto chegar em tantos seguidores para vocês começarem? Vocês não vão. A mesma procrastinação que vocês estão com 1.000, vocês vão estar com 2, com 3, com 4, com 5. Então, assim, eu acho que se eu fosse... Paula, se fosse para você falar sobre isso, começa agora. Começa a dar valor para quem te segue. Se você é pequeno, se você é médio, começa a dar valor para aquelas pessoas que... Às vezes as pessoas nem veem. Por exemplo, eu olho quem curte. Às vezes é uma pessoa que nunca tinha curtido e viu meu post, eu vou lá e mando direct. Oi, tudo bem? E converso com as pessoas. Quantas pessoas fazem isso? Pouquíssimas. Aí a gente fala assim, eu publico nos meus stories, não vendo. Eu dei mentoria recentemente para
pra uma mulher, ela vende óleos essenciais. Aí ela falou assim, Paula, eu posto, mas eu não comento. Eu falei, nossa, mas eu vejo, você coloca enquete, coloca lá, você tem dor nas costas, sabia que tem isso? Você gostaria de saber mais? Aí as pessoas colocam sim, na enquete. Eu falei, mas a pessoa colocou sim. Você não vai responder? Você não vai responder ela? Nossa, eu tenho que responder? Não, imagina. Então, assim, as pessoas... Eu não sei, gente, mas eu acho que as pessoas esqueceram de pensar, de colocar a cabecinha pra pensar. Não, mas você sabe o que acontece? Eu abro direto caixinha do acordo. Direto. Gente, indique pessoas. As pessoas não indicam. E assim, ela não tá indicando nem ela, tá pra indicar outra pessoa. Sim. E todo mundo que indica, eu já pago, porque a gente sabe que tem que fazer, ó, que nem, por exemplo... Eu acho que falta só a gente tentar uma estratégia que a gente não tentou no acordo ainda. Qual? Fazer um storytelling para as pessoas entenderem, para fazer a gravar indicação do que só abrir uma caixinha de pergunta. Vamos Porque gravar abrir uma caixinha de pergunta por falar assim, abrir, Vamos gravar não resolve vamos nada. Se gravar você vídeo. acha que eu tô errada, me corrija, tá bom? Não, eu acho que hoje, você contar a história, eu acho que funciona. Eu daria até uma dica. Olha, uma dica pra vocês, hein? Começou A consultoria do consultoria acordo. grátis. Hein? Consultoria grátis agora é a hora. Até os convidados que vêm aqui, vocês fazem, mas, por exemplo, vem um convidado X. Faz ele contar a história. Por exemplo, ele não veio aqui? Por exemplo, eu vim aqui. Eu contei um pouquinho da minha história e da minha dica. Por exemplo, vocês podem pedir os convidados para fazer um vídeo para vocês aqui, falando sobre a experiência que ele teve aqui. E a gente publicar Como vocês falaram, teve convidados de vocês, entraram aqui, nossa, uau, eu nunca vi Então, a experiência que ele tem vindo aqui no Excelente ideia. no podcast. Já valeu os 95% que você vai Já? Ai, ó, tá vendo? Então, assim, é uma forma de sair, porque o santo de casa não faz milagre mesmo. A gente é difícil, Paula, eu vou ser bem sincero pra você, às vezes assim, é difícil a gente ter ideias pra gente mesmo. A gente tem e a gente procrastina, não põe em prática. Sim, eu tenho várias coisas, eu anoto várias coisas, se eu vou fazer tal coisa, aí aqui acontece. Aí acontece alguma coisa, você já vai fazer outra e você esquece. É a rotina do empreendedor. Isso que ela falou, então a gente vai fazer, eu acho que é legal. E eu vejo que assim, quando a gente entende que a gente se unindo com pessoas vai dar mais certo. Por exemplo, como que você chegou até a gente? Pelo Paulo Cuenca. Você não é a primeira. Já teve outra pessoa que veio dar entrevista pra gente. A Thaís, né? A Thaís Paveliski. E já veio 2 vezes a Thaís. Ela foi no antigo estúdio, veio nesse estúdio pelo Paulo Cuenca, da collab do Paulo. Sim. Então assim, funciona. Funciona. Só que assim, o que eu acho estranho, são poucas pessoas que entram em contato. As pessoas têm vergonha. Uma das coisas falar sobre collabs, a gente muitas vezes fala assim, eu não vou. Igual, você tem uma agência, eu tenho uma agência. Pra quem tá assistindo a gente, vai falar assim, nossa, concorrentes? Não, gente. São conceitos diferentes. Nós trabalhamos a mesma coisa, mas são com estratégias diferentes. Então, por exemplo, pegar a Magazine, Casas Bahia, esse pessoal... Eles fazem parceria entre eles? Nós não sabemos. Lógico que tem. Mas você acha que eles são grandes por quê? Porque eles chegaram lá sozinhos. Não, gente. Existe... Eu até, antes vindo pra cá, eu até coloquei... Troca de estoque. Eles compram juntos. Eles fazem um pedido, por exemplo, pra Brastemp. Não é a Magazine só. Junta o grupo... Faz a fatura pra o outro manda... As pessoas acham que pega um Carrefour, um Pão de Açúcar, várias vezes, por exemplo, vai lançar... X, uma água X. Você acha que a água que foi atrás... Não. Eles entraram, eles falaram assim, tudo bem, a gente lança vocês, a gente coloca vocês... Só que assim, vocês vão bonificar. A collab, ele já existe lá atrás. A collab, eu falo muito pra Tabata. A gente gravou um episódio falando só de collab, né? Eu acho legal, eu quero que você volte aqui. Aí vamos pôr o Dani na mesa também. E a gente falar mais sobre essa questão de collab, que as pessoas elas têm que entender que não existe concorrência. Não. Tá? Existem pessoas que não têm, para não usar uma palavra agressiva, existem pessoas que não confiam no seu trabalho. E ela acha que você... Inseguros. Exato. E ela acha que você é concorrente. Porque se pegar eu como agência, você e o Dani, que aqui somos casais que trabalham junto, pega mais 4, 5. E se a gente montar um grupo, a gente fica gigante. Na questão do quê? Todo mundo fazendo a parte que é melhor. Sim. Porque assim, eu posso você acabou de dar uma baita de uma ideia pro acordo que eu não tinha pensado. Assim, e eu também trabalho com isso. Eu poderia ter pensado nisso pra um cliente, mas não consigo pensar pra mim. Aí vem uma pessoa de fora e fala assim, nossa, não é que é verdade? Porque assim, se eu tenho 3 convidados por semana,
eu vou ter 3 pessoas falando do podcast, fora o episódio dela que vai sair. Pra um dia ela pegar, marcar, e lá. Se a Paula tem 10, 20, 50, 100 mil pessoas, uma parte da Paula vai ver. Que é o que eu peço pra todo mundo que vem aqui. Aceita a collab que a gente manda. Pô, tá aqui o link, joga nos grupos, faz uns stories pra pessoa assistir. Porque assim, desculpa, ainda pelo nosso tamanho, as pessoas que assistem um episódio, é pela base do nosso convidado, junto com a nossa base, que vai agregando. Não é porque a pessoa que veio da base da Paula vai se inscrever e ficar no meu canal. Ela pode só assistir o episódio da Paula, porque ela gosta da Paula, ok, e não ficar no meu canal. Como também ela pode ficar. Então eu falo isso pra todo mundo. Falo, gente... O meu podcast não vai fazer milagre se não existir a collab. Porque se fosse pra ter um podcast só eu e a Tauta, eu não precisava de convidado. Sentava só eu e a Tauta aqui, ficava aqui conversando, batendo um papo, né? Eu tô viajando aqui. Viaja. 15 pessoas pra você conseguir como inscritos, pra se inscrever no canal do YouTube. Você acha muito ou acha pouco? Eu acho pouco. Acha pouco? Mas assim, seria um número viável. Sim. Então, a gente pode começar a cobrar pras pessoas. Pô, mas você tava falando dinheiro, meu, hoje? Já pra mim poder pagar o boleto, tá? Tá bom, obrigado. Você vai tá entender. me ajudando. Ela precisa, você tá precisando. São 6 ou são 7? São 6. 6 boletos, são 6 boletos. Não, você vai entender a linha de raciocínio. Se eu peço pra cada convidado que você vai vir, eu vou falar, vou te cobrar uma coisa, Paula. Eu estou printando agora como está os inscritos do canal do YouTube. Sim. Tem X pessoas. Pra você vir, a gente já tá agendando. Consegue 15 inscritos aí, pra subir. Mostra pra mim a diferença. Às vezes você não vai nem conseguir. Às vezes você pode dar sorte. Mas é uma brincadeira. De ter um inscrito aleatório. Já tem a ideia melhor. Olha só, na quantidade hoje, estamos com quase 5 mil inscritos? Quase 5 mil. A gente já estaria com quase 7 na quantidade de episódios. Mas é legal só isso pedindo isso. Tipo assim, você não me faz um pix de 30 mil reais pra dar entrevista. Mas pelo menos 15 inscritos no YouTube. Quer deixar uma... Olha, gente, vocês pegam esses Você vai pagar o segundo aqui. boleto. Eu também tô achando, hein? Você vai pagar o segundo boleto agora. Ó, Dani, a gente vai voltar pra Campinas, ó. Cheio da bufufa. Não, a gente iniciou, você falou assim, a Paula deixou de receber 20 mil pra vir aqui. Você vai ganhar 60, aí, ó. Parte de 60 é dele. Já tô pagando 6 boletos, não é de 10 esses boletos, né? Mas, uma ideia... Vocês têm uns planos mais econômicos lá, né, gente? Vamos vender o econômico. Só o plano econômico, tá, gente? Mas, uma ideia pra vocês, até, por exemplo, a pessoa entrou, ela tem interesse, vocês estão conversando, manda um convite pra ela, não é com as regras, mas de uma forma divertida, pra que ela não encare como uma obrigação. Uma obrigação, mas que ela faça, assim, leve. Mas tipo assim, a Tauta deu a ideia, aí você deu a ideia, juntando. Então já é pra você fazer. Já vai juntando. Pensa assim, o seu episódio, quando não for ao vivo, né, e é gravado, no ao vivo dá pra fazer daí aqui na hora, que seria legal. Tipo assim, oi Paula, tudo bem? Ó, seu episódio tá indo pro ar hoje, hein? Ó, vamos lá gravar aqueles stories, ó, a gente tá com tantos inscritos, vamos aumentar. Isso. Na hora que tiver ao vivo, tiver lá a estreia em andamento, sobe lá, ó, abre, sei lá, um ao vivo seu, ou abre só uns stories falando, gente, ó, vou deixar o link aqui. É uma collab que, assim, pra mim, é muito importante que as pessoas entendam que nós estamos juntos nessa jornada. Sim. Então, na descrição do vídeo, fora no Instagram, vai estar ali o Instagram da Paula. Você vai atrás da Paula. Depois, se ela quiser, ela me manda o link da agência. Eu coloco na descrição. Você não precisa contratar a minha agência, a agência da Tauta. Você contrata a agência que você quiser. Mas a gente se une pra fazer. Sim. E tá vendo essas ideias que elas surgem? Você falou, isso que você falou agora, minha cabeça já tá assim, ó. Que bom. Segura aí a sua ideia, ó, segura, pra não esquecer aqui, ó. Eu quero só que você fale a respeito, nós estamos rumo ao último trimestre do ano, certo? As pessoas sabem que a tendência é aquecer o comércio devido ao final de ano, Black Friday, enfim, presentes, férias, Natal. Quais as dicas que você sabe que a gente pode... Eu não gosto de dar dica, mas quais as sugestões que você sabe que a gente pode soltar aleatoriamente para as pessoas ficarem atentas e tentar fazer uma melhoria no digital? Live show. Invistam em live show. Invistam em vendas ao vivo. Tipo, olha...
se vai fazer saldão, se vai fazer alguma promoção, se chegou algum equipamento novo, algum produto novo, faça live show. As pessoas, elas compram na hora. Se ela vê uma coisa e alguém tirar a atenção dela, ela não compra. Ela compra se... Igual, eu tô navegando no celular. Eu tava procurando um tênis pra mim esses dias. Aí achei. Aí o Dani encostou perto de mim. Paula, eu preciso falar um negócio com você. Eu desviei minha atenção e eu não comprei o tênis. A live show, ela faz exatamente isso. As pessoas, elas compram por impulso. Então, assim, aqui, ó, eu tenho esse produto aqui, gente, ó, esse produto aqui, ele tá custando, de X por X. Quem quer, já coloca nos comentários aí, ó, porque eu só tenho 10, coloca aqui nos comentários. A pessoa vai, eu quero, daqui a pouco você... Aí, uma outra pessoa já vai chamando as pessoas, tô mandando um link, olha, tá aqui, compra aí, não sei o quê. Ela compra por impulso. A gente sabe que marketing é gerar desejo e as pessoas, elas compram assim, por impulso. Gente, o impulso que eu tô falando não é que você vai comprar uma coisa que você não precisa por impulso, tá? Na maioria das vezes, você mas na maioria das vezes você já tinha em algum momento pensado... Você tirou a sorte comigo? Eu tirei. O que eu compro? Ainda bem que nada, né? Nada. Mas também faz eu pagar 6 boletos do nada, né? Adiantou o quê? Eu falo, as pessoas assim, tem gente que compra um abridor de garrafa que nem precisa no impulso. Mas às vezes você tá ali, você falou assim, poxa, nossa, esse aromatizante aí. Nossa, que cheiro. Pô, o meu tá acabando, vou comprar. Esse é o impulso que as pessoas... Não é que você tá empurrando o seu produto goela abaixo. Não. As pessoas, elas... Que nem quando você entra numa loja. No supermercado, gente. Vamos dar um exemplo do supermercado, que é o melhor exemplo. Com fome. Você foi lá pra comprar um pão puma e um pedaço de mortadela, tá? Você foi com fome. Você voltou com o pão puma, com a mortadela, com o queijo, com o docinho que você vai comer depois, com o bolo, com o suco que você tinha... tem em casa, mas eu vou levar mais um. Você compra tudo. É que nem supermercado. Por que ficam chocolates, balinhas no caixa? Que é uma saideira ali. Ou então energético, refrigerante. Porque você vai pegar um pouco de fila. Você aumenta. Querendo ou não, você fica ali, aí você começa a observar. Leva a criança, então. A criança vai fazendo assim, eu quero. E a mãe... Ai, meu Deus, eu não tenho... Filho, não pode. Só isso já é uma coisa a mais. Então, assim, é tudo estratégico. Por que a gente tem lá nas gôndolas de supermercado aquela divisão de como os produtos são? Tudo tem estratégia, gente. Embaixo, geralmente, fica aquilo que vai sair de qualquer jeito. Não precisa estar à mostra. Em cima fica aquilo que, tipo, precisa. Então, várias vezes a promoção tá embaixo. O pessoal acha que é o rapaz que é organizado. Que coloca... Gente, tudo é marketing. Tudo é venda. Eu quero pôr outro desafio pra ela. Eu vou colocar a Paula na fogueira. Ixi. Você falou de live show para vendas, produtos e para serviços? Também. Contador, psicólogo, médico, oftalmologista, sei lá. Eu vou vender... Vamos lá, psicólogo. Vamos pensar. A gente tá no Setembro Amarelo. Isso. Agora a gente tá falando muito sobre suicídio, sobre saúde mental. Por que não abre uma live falando sobre isso? Pega um assunto, assim, um tema, porque a gente sabe fala que os copies, os textos têm que chamar atenção. Primeira coisa, aí já começa aquilo. Não é só a live. O trabalho do marketing, ele começa muito antes, porque a gente precisa fazer uma peça, fazer um vídeo e que tem um texto que vai chamar atenção. Então, eu já começo a criar uma campanha, por exemplo, uma live. Já falei de live, então vou seguir na linha de live. Abro a live falando sobre aquele assunto. Quem aqui não tem ansiedade, depressão? Quem aqui não tem esses problemas? E por que eu não posso fazer uma venda ali na live? Nossa, tive uma ideia doida agora. Olha, mais um boleto pago, Dani! Mais uma ideia. Sabe o que eu pensei agora? Eu vou fazer hoje, a hora que acabar aqui, a gente vai gravar um vídeo, uma publi da Linderme, pra gente patrocinar no Instagram. Ó, pra você ver o spoiler, gente. Vocês vão ver antes, porque o episódio sai... Você vai ver antes o que tá acontecendo. Tipo, caramba, previsão... como é que fala? Não é déjà vu ao contrário, é que você vai ver o futuro, né? Então, por exemplo, só finalizando, então assim, o que a gente precisa, eu falo que o que a pandemia nos tirou foi duas coisas: pensar e ser criativos. A gente se perdeu, muita gente se perdeu. Hoje, pra você ser criativo, tem hora que você fala, meu Deus, tá ali, ó, o que você precisa, mas você não consegue enxergar. Aí, tipo, quando você pega essas coisas, às vezes o psicólogo tá ali, eu preciso de mais 5 pacientes. Minha meta tá aqui. Como que eu posso fazer? Ele vê tudo. Eu vou mandar pro meu amigo, eu vou mandar pra isso, eu vou mandar pra aquilo. Mas ele tem uma ferramenta poderosa, ele só precisa
planejar, montaram uma estratégia, que aí entra a gente, né? Nós montamos a estratégia para eles. Então, monta a estratégia, faz uma live, no final não fala de valores, porque quando você fala de valores, você já queima, deixa a pessoa ali, monta um conteúdo, coloca uma prática. Esses dias eu tava assistindo uma live, aí uma psicóloga, ela fez uma prática. Tava eu em casa fazendo a prática. Eu falei, não acredito, gente, não tô acreditando. Conectou. E aí, por exemplo, aquilo naquele momento, eu falo, a mente é uma coisa louca. Então, assim, pra mim fez sentido. Se ela quisesse vender um produto dela no final, eu falei, nossa, mas ela longe de mim. Ela já tá fazendo essas coisas com a minha mente. Imagina se eu for lá no consultório dela. Então, por exemplo, se ela vendesse no final, ela já tinha uma pessoa pelo menos curiosa. Porque se ela colocasse, gente, eu tenho 5 horários que eu vou vender, ó, me chama aqui no direct que eu tenho 5 horários que eu vou dar você vai me chamar no direct, vai falar que você assistiu a live e eu vou te dar um desconto. Pronto. Eu acho que todo mundo dá pra vender. Sim. Entendeu? Principalmente hoje, assim, não dá pra você vender o serviço de borracheiro. Ok? Porque assim, se o cara tá lá não sei aonde, você não vai conseguir. Ele é um prestador de serviço específico pro momento que ele está. O cara que vai consertar esse microfone, tem certas coisas que não dá. Porque a logística não vai deixar fazer. Mas psicólogo, médico, que pode dar uma consulta online, que hoje é normal ser feito isso. Um produto que tem um e-commerce, ou até se você não tem um e-commerce, você conseguir despachar esse produto, você vender esse produto, só que daí é você mesmo que vai ter que fazer esse trabalho, você vai ter que assumir essa responsabilidade de você ir no correio, ou você pôr numa transportadora. Eu acho que tudo dá pra fazer. Uma coisa que sempre me perguntam... E qual canal melhor pra fazer? Eu ia falar isso agora. Eu já ia falando. Uma coisa que sempre me pergunta é sobre isso. Paulo, eu preciso investir em todos os canais? Não, se a gente for ver borracheiro, por exemplo, se você jogar borracheiro em rede social, é muito difícil fazer a conversão. Por quê? Não é mulher que vai... Mulher domina a rede social. O homem vai ali porque tá cansado da mulher na orelha o dia todo, né? Aí começa a mexer nas coisas dele. Então, assim, não é um público que você vai encontrar totalmente nas redes sociais. Mas eu preciso não estar? Você tem que estar nas redes sociais. Mas, por exemplo, no caso de borracheiro, eu faria uma campanha no Google, no raio. Quantas pessoas não tem carro e não vai precisar ali no raio? Por exemplo, eu tenho uma borracharia próxima à rodovia. Joga no raio para pegar ali, ó. Porque as pessoas que precisarem, elas sabem. Coloca no raio. Então, assim, a gente precisa identificar onde que tá o público. Eu acho que é a primeira chavinha que precisa virar. Onde é que meu público tá? Meu público é mais velho. Onde que por exemplo, o público meu é 50 a mais. Aonde que esse público tá? Ele hoje ainda encontra uma boa parte no Facebook. Então, por que eu vou criar uma campanha e vou jogar pro Instagram? Eu vou concentrar onde eu vou ter o maior número de resultados. Eu vou concentrar em campanhas pensadas pro Facebook. Seja para criar uma comunidade, seja para... Então, eu vou criar ali. Eu quero jovens. Onde é que os jovens estão? Eles estão no Instagram, no TikTok, no Kawaii, que vem crescendo e pegando no mercado aqui no Brasil. Então, assim, eu vou criar uma campanha específica para lá. Eu não preciso criar uma pro Facebook. Por que eu vou pôr minha equipe, fazer minha cabeça pensar para uma coisa onde eu preciso estar lá? Mas eu não preciso. Eu posso criar uma estratégia para onde o meu público está. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas elas precisam entender é onde o meu público está. E entender qual a ferramenta. Aí pronto, é Instagram? O que eu posso usar no Instagram de ferramenta? Posso usar Reels, os carrosséis têm dado uns resultados bem expressivos. Entender a ferramenta. O que as pessoas elas querem eu vou fazer de qualquer jeito, postar por postar e preciso de resultado. E não é isso, a gente precisa saber. O Instagram é carrossel, é Reels, então eu vou investir nisso de uma forma que tenha qualidade nas peças, qualidade no vídeo. E não é a quantidade, né? Exatamente. E não esquece da humanização, gente. Sim. Que é você aparecer. Você tem um comércio, você tem que aparecer. Sim. Porque as pessoas estão com esse problema, mas eu não tenho vergonha. De alguma forma, você tem que fazer isso, que seja a sua voz, aparecer, porque você vai criar uma identidade com o seu público, você vai criar uma proximidade com ela, e essa proximidade vai fazer com que as pessoas acreditem no seu produto e queiram comprar o seu produto. Eu vou dar um exemplo sobre isso, de não aparecer. Eu comecei a mexer no TikTok, e a gente começou a fazer algumas lives no TikTok. E eu não gosto muito de ficar aparecendo no TikTok, porque é uma live um pouco mais divertida, entretenimento e tudo. Eu não tenho essa graça pra ficar aparecendo. Mas minha voz começou a chamar a atenção, porque o Dani fica lá conversando com o pessoal, e eu falo, Dani, não é assim. Dani, olha quem entrou, fulana de tal. Aí o pessoal, Daniel, quem é que tá aí? Então, assim...
eu comecei a pensar, nossa, eles estão curiosos. E aí eu tenho alguns acessórios que eu uso, eu gosto de boina. Aí um dia eu apareci de boina. Aí os meninos, a francesinha! E aí hoje ele entra na live e o pessoal fala assim, Dani, cadê a francesinha? Ela vai entrar, não? Aí eu demoro responder, aí... A Paula não tá com você? Aí eu falo, oi, gente, boa noite. Só a minha voz já despertou curiosidade nas pessoas. E outras pessoas entraram porque... Quem entrou ontem falou, nossa, tem uma live bacana, é divertida, eles conversam. E tem uma menina, tem uma francesinha. As pessoas estão entrando atrás da francesinha, que tipo, eu apareço. Às vezes aparece só minha mão assim, oi! A francesinha de Campinas. Então, assim, é aquilo que eu volto a falar. É criatividade, é pensar diferente do que tá acontecendo. Fora da caixa, pensa fora da caixa. Tá todo mundo indo pra aquela direção, então ali já tá afogado, então eu preciso pensar numa coisa diferente. E criatividade é tipo... eu estagnei, não sei o que fazer. Vai dar uma volta, vai tomar um café. Às vezes a gente fica 8, 9 horas trabalhando direto. Aí você vai, não, vou ali tomar um café. Aí você vai lá, toma um café. Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Então, exatamente. Assim, às vezes a gente tem que ter essa folga também. Eu sei que a gente tem trabalho, tem que entregar, tem que vender, mas a gente precisa conciliar. Travei, vou tomar um café, vou conversar com uma pessoa, porque às vezes você tá conversando com uma pessoa ali, aí passa uma imagem, nossa... Por que eu não pensei nisso? Então, assim, a gente precisa disso também. Então, acho que eu ia por essa linha, sabe? Paula, nosso tempo tá acabando, infelizmente. Não, vou continuar, tá bom. Né? Não, preciso perguntar umas 3 consultas. Tem tempo, porque daqui a pouco você vai pagar o dobro de boleto. Não, tem que só se eu abrir mais gente, mas não vou ser bobo, né? Eu já abri o Nosso suficiente. tempo tá acabando. Queria abrir o espaço agora para você aproveitar e fazer o seu momento jabá, aí se seu vender, pitch. falar o seu Instagram, seu pitch, o que tá acontecendo. Se é validado mesmo essas ofertas com 95% Não é validade de nenhuma, mano. desconto. Brincadeira. A câmera é toda sua, fica à vontade. O máximo que eu consigo dar aqui é 30% da Linderme, ó lá ainda. E até dia... 15 de outubro, ó lá. Adorei. Eu que agradeço o convite. Eu tenho minhas redes sociais, é @empreenda_com_paula. Lá eu coloco dicas. Eu venho muito com foco em mulheres, então... hoje a agência tem a agência Action Play, o @ é ag.actionplay. Depois eu mando para vocês colocam para o pessoal. Hoje eu tô numa linha, tô indo para uma nova empresa que são treinamentos, porque eu vi um déficit em empresas que, por exemplo, põe muito a culpa no marketing, e eu vejo que acaba sendo uma deficiência dentro da empresa. Então, hoje eu tô trabalhando muito a parte de endomarketing. Então, eu acho que isso é necessário dentro da empresa e, principalmente, colocando os diretores atribuídos dentro dessa dinâmica, porque eu acho que, muitas vezes, o problema não está no colaborador, o problema está no diretor, nos coordenadores, nos gerentes, e é muito mais fácil eu mandar um colaborador embora do que ver que o problema é muito mais em cima. Então, hoje eu estou numa linha, estou indo para essa linha de treinamentos dentro de empresas, endomarketing, atendimento, porque antigamente eu sempre falava, atendimento era opcional. Hoje as pessoas elas estão olhando muito. Acho que a pandemia fez com que as pessoas tivesse mais carência. Então, a gente ficou trancado e a pandemia veio e as pessoas não querem escutar. O nível de exigência com relação ao atendimento está cada vez mais alto, né? Sim, e assim... E a tolerância mais baixa. Exatamente. Então assim, hoje existem muitas ferramentas que acabam tirando a humanização. Você entra, você sabe que é um chatbot, você sabe que é uma outra pessoa. Então, os treinamentos que eu estou ministrando é exatamente isso. Pode ter, eu não estou falando, eu não sou contra ferramentas, elas ajudam, mas a gente precisa entender a necessidade do outro que está ali querendo falar. Então, eu estou indo para essa linha, tenho uma agência e tenho uma empresa de treinamentos. Esse treinamento é mentoria que você dá online? Não, eu dou Não, na empresa. Na empresa mesmo? Eu vou na empresa, eu faço todo o planejamento. Eu sento, né, para entender qual que é a realidade. Aí eu faço uma pesquisa com os colaboradores, porque a gente sabe que a gente acaba escutando, né, com os colaboradores, e dentro disso eu monto o treinamento que eu acho que é interessante e quais os departamentos que eu sinto que tem essa deficiência. Aí eu acompanho por 30 dias e entrego um relatório para eles. E aí, se eles quiserem, por exemplo, eu tenho acompanhamento de 6 meses. Se eles quiserem que eu acompanhe para ver se o atendimento vai evoluir, se, por exemplo, a negociação que eu estou dando, se as negociações estão melhorando entre os vendedores, aí eu acompanho por 6 meses. Porque eu sempre falo,
mentoria e consultoria, ela precisa ter uma data de início e uma data de fim. Não é ficar. Tem muitos consultores... É outra briga minha muito forte. Tem muitos consultores que há 2, 3 anos, 4 anos, e a empresa continua a mesma coisa. Então, assim, consultoria, eu tenho uma data, eu entro aqui, mas eu saio aqui. Se você quiser contratar uma outra consultoria, a gente vai sentar, analisar qual a parte da sua empresa que precisa e a gente vai começar. Isso é sensacional, porque realmente a pessoa ela se torna ali um funcionário chupim da empresa que fica ali... Não desfazendo, assim, dos profissionais, é o que a gente sabe, fica só pegando dinheiro, né? Porque... eu tive uma coisa, só para finalizar, entrou um consultor numa empresa, foi a primeira coisa que esse consultor financeiro fez? Cortou a gente, o marketing. Aí eu falei assim, ele tá querendo mostrar pra empresa o trabalho dele ou ele quer mostrar que ele vai diminuir os valores, que é isso que o empreendedor quer? E cortou o marketing. O que aconteceu? Já brigou sociedade, já terminou sociedade. Assim, a empresa já não estava bem. E o consultor tá lá. E o consultor tá lá. Então, assim, são coisas que a gente tem que entender. Ótimo. Inclusive, a agenda agora dela de treinamentos é Massachusetts, né? Que ela tá indo. Ainda bem que ela não falou. E Espanha, até dezembro. Até dezembro. Então, ela vai colocar lá no Instagram dela todo esse tour que ela vai fazer no país. Se tiver semana que vem eu tô em Minas. Semana que vem eu dou treinamento em Minas. Ainda bem que a Thalma... Eu já tô aproveitando. Eu já achei que a Thalma tava falando, vai ter o treinamento, vai ter o cupom de desconto, vai ter cupom de desconto. Não. Chega, acabou o cupom de desconto hoje. Só da Linder. Mas eu já tô vendo ela nas viagens internacionais. Eu acho também, tem um potencial gigantesco. Obrigada. Eu falei pra você. Você quer desconto? Então tá bom, vou dar desconto pro seu público. Então, quem quiser treinamentos, consultorias e mentorias, até o final do mês, até o dia 30 de setembro, tem 25% de desconto. Olha lá, troca, vai que chega alguém, vai que você faz 60 mil. Olha, vai que não. Tá vendo? Vai que tá aí. Eu gosto de gente que fala, tá vendo? Quem acompanhou até o final... Mas os 60 mil, você ainda aplica os 25% de desconto, tá? Não cobra mais. Não, pra gente, sobrar os 60 justos, mil, né? tá bom? Não, pode deixar. Isso, tá vendo? Eu adorei. Eu acho que, assim, já está o convite para um próximo, tá? Porque daí a gente vai falar só de marketing mesmo. E aí, sei lá, daí a gente bola algumas coisas, sei lá, pra ensinar as pessoas aqui no episódio. Ou a gente pode tentar até fazer um ao vivo, é o que eu ia falar. Faz um ao vivo e abre aí pro pessoal perguntar. Manda a sua dúvida e a gente bate daqui. Vamos trazer criatividade pra esse pessoal, tipo, abrir um pouco a mente deles, que existem muitas coisas legais que dá pra ser feito e sair dessa bolha. Acho que o que tá faltando hoje é as pessoas saírem da bolha do mesmo caminho que todo mundo tem que ir. Meu concorrente faz isso, eu também vou fazer. Vamos tirar a gente do mais do mesmo. Vamos tirar o mais do mesmo, porque eu acho que a gente consegue evoluir bastante aí. Sim. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Estou também no TikTok, tá bom? @tasantarosa. Lá tá meio parado, mas... tá parado. Mais parado que olho de boneca, mas tá lá. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas, sextas, 12:30. E aguardem nova temporada do Acordo com Elas, tá bom? Eu vou dar o spoiler de quando vai ser a data em breve. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando minha Vila Beer, né? Que só por conta disso que eu venho aqui pra tomar minha Vila Beer. Só por isso. Mas se quiser me encontrar, tô lá no @dancontesini no Instagram tentando produzir um conteúdo. Às vezes a vida de empreendedor, mas eu falha um pouquinho, mas assim, pode ver que no Acordo todo dia tem post. Então, às vezes é por conta disso. Agradecer mais uma vez a Paula. Obrigado, Paula, pelo sua ter deslocado até aqui. Obrigado, que um conteúdo maravilhoso. Quem assistiu realmente, eu acho que vai ter bastantes insights, né? E falar que o Acordo com Elas volta rapidinho. A gente deu um breakzinho aí. Não vou dar um spoiler de quanto tempo, porque esse episódio sai... Um break ou um break? Breakzinho. Eu dei um breakzinho. Puxou o break! Eu dei um breakzinho, não é um break não. Eu dei um breakzinho nele, porque eu entendi que a gente tem que fazer um negocinho diferente, uns ajustes. E eu acho que é isso, que é errando que a gente consegue colocar o produto com qualidade e oferecer para vocês um conteúdo de qualidade. Então, assim, esse é o propósito do Acordo. Então, não é só pegar e falar assim, vamos gravar um episódio qualquer aqui e soltar na internet. Não é isso. Então, a gente quer ajudar. Então, aguarde que vem uma novidade boa aí. Gente, é isso. Acabou. Paula, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Dani, obrigada, viu? Valeu, gente. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui eu vou precisar editar o finalzinho.